E aí, pessoal, foco total na aprovação para carreiras jurídicas e de tribunais com a FCC, certo? Então vamos direto ao ponto, sem enrolação, para dominar um tema que, olha, sempre dá as caras: direitos sociais. Essa análise aqui é para quem sabe que tempo é aprovação. A pergunta que não quer calar: está tudo pronto para gabaritar essa matéria? A meta aqui é que, ao final da nossa conversa, a resposta seja um com certeza. Vamos organizar as ideias e mirar exatamente naquilo que a banca adora cobrar. Bom, para começar, a gente tem que ir na base, no alicerce. Para entender direitos sociais, é fundamental dominar os pilares. São 3 princípios que organizam todo o raciocínio. E pode apostar, a FCC vai querer saber se eles estão afiados. O primeiro é o princípio da proibição do reprocesso. Pensa nele como se fosse uma catraca, sabe? É o famoso efeito cliquê. Ela só gira para frente. Uma vez que o Estado garante um direito social, seja na saúde, na educação, ele não pode simplesmente apagar e voltar atrás. O caminho é sempre para frente, sempre avançando. Logo depois vem o mínimo existencial. Esse aqui é o núcleo duro, o piso da dignidade humana. É aquele conjunto de direitos básicos, como o acesso a um remédio essencial para viver, que o Estado não tem desculpa para negar. É literalmente o mínimo para se ter uma vida digna. E para fechar essa trinca de princípios, a gente tem a reserva do possível. Aqui, a realidade bate na porta. O Estado tem o dever de fazer? Sim, mas essa obrigação tem um limite: os recursos que ele realmente tem. A gente sabe que políticas públicas custam dinheiro, então a sua implementação depende de orçamento, de viabilidade. Ninguém pode tirar leite de pedra. Ok, entendemos os 3 princípios separados, mas é agora que a prova fica interessante. Onde a FCC realmente aprofunda a cobrança é exatamente no choque, na colisão entre o dever de garantir o mínimo para viver e a limitação de grana do Estado. E olha só essa tensão na prática, nesse cabo de guerra. De um lado, o mínimo existencial, que é um dever absoluto, tipo garantir uma vaga na UTI para alguém que está morrendo. Do outro, a reserva do possível, que é o argumento do Estado de não tenho dinheiro para um tratamento experimental caríssimo. É nesse conflito que o judiciário entra em campo. E a visão dos nossos tribunais superiores é bem clara. Essa citação do STJ é um clássico de prova e de estudo. Direitos sociais não são favor do governante. Se o administrador público não faz o que tem que ser feito, o judiciário tem o dever de agir para controlar e garantir o que a Constituição manda. Essa intervenção do judiciário tem nome, e um nome que cai muito: ativismo judicial. Mas atenção aqui, não é o juiz querendo virar gestor público. É uma atuação excepcional para quando o Estado se omite e o mínimo para viver com dignidade está em risco. É o judiciário forçando o cumprimento da Constituição. Muito bem, saímos da teoria e vamos para a prática da prova. Como a FCC transforma isso em questão? Indo direto na letra da lei, principalmente nos artigos 6º e 7º da Constituição. É aqui que decorar e prestar atenção nos detalhes faz toda a diferença para passar na frente. Sobre o artigo 6º, tem 3 pontos que não dá para esquecer. Primeiro, aquela lista de direitos não é fechada, é um rol exemplificativo. Segundo, tem que memorizar os direitos que estão ali. E terceiro, que é super importante, a novidade da emenda 114, que incluiu o direito a uma renda básica familiar. Isso aqui tem cheiro de questão nova. Fiquem de olho. Agora vamos para o artigo 7º, que é o queridinha da banca na hora de criar aquelas famosas pegadinhas. A FCC adora os detalhes, as exceções, os prazos. Então vamos analisar os pontos que mais derrubam quem está desatento. Então, pessoal, atenção máxima aqui, grave bem as idades para trabalho do menor. Regra geral é a partir dos 16, salvo aprendiz aos 14. E nada de trabalho perigoso ou noturno para menores de 18. A prescrição, aquele prazo clássico de 5 anos durante o contrato e 2 anos após o fim. Jornada de trabalho e principalmente a questão dos trabalhadores domésticos, que é onde muita gente escorrega. Eles não têm todos os direitos, como a participação nos lucros. Isso cai demais. Mas calma, não basta só saber a lei seca. A FCC, especialmente para carreiras jurídicas, exige que se conheça a jurisprudência. Saber como o STF e o STJ interpretam esses direitos é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos ver as súmulas essenciais. Esse quadro aqui é um resumo estratégico. Súmula vinculante 4. Proibido usar o salário mínimo como um indexador. Tema 782 do STF. Um marco, licença adotante igual a licença gestante, sem importar a idade da criança. E a súmula vinculante 40, que diz que contribuição de sindicato só paga quem é filiado. São temas quentes que vivem aparecendo nas provas. Ufa, chegamos na reta final. Agora é aquela hora de amarrar tudo o que a gente viu. Uma revisão rápida, modo turbo, focada no que é absolutamente essencial levar para o dia da prova.
Então, para fechar com chave de ouro, memorize os 3 princípios. Entenda que o mínimo existencial é um limite à reserva do possível e é isso que justifica o ativismo judicial. E, claro, revise os pontos-chave dos artigos 6º, com seu rol exemplificativo, e o 7º, com todas aquelas pegadinhas que a gente viu. Isso é o coração da matéria. A jornada de estudos é pesada, a gente sabe, mas não desanime. A dedicação de hoje é o que constrói a aprovação de amanhã. Mantenha o foco, continue firme, força!